paz do Senhor, amados irmãos. Amados, é com bastante alegria, com bastante expectativas que eu venho até você neste momento para trazer aquilo que há de melhor nessa terra, para trazer até você a palavra do nosso Deus, amado. Essa palavra que nos dá esperança, essa palavra que nos dá futuro, essa palavra que enche o nosso coração de expectativas para vivermos o melhor do que Deus tem para nós. Essa palavra que também ela nos corrige, amado. Essa palavra que muitas das vezes ela nos exorta, mas ela nos exorta não para mostrar e acusarmos de nossos erros. Ela nos exorta a sermos transformados, ela nos mostra a necessidade de mudarmos para alcançarmos dias melhores na nossa vida e na vida da nossa família, na vida daqueles que nós amamos, amados. Eu quero narrar alguns versículos para você agora, para que você preste bastante atenção. Se possível, você anota, para que você esteja meditando durante esses dias, porque grandes coisas tem o Senhor para nós, amado. Grandes coisas Deus deseja realizar aí, dentro do seu coração. Porque toda obra de Deus, amados, ela começa de dentro para fora. Às vezes nós preocupamos por causa de pessoas, por causa até mesmo dos nossos líderes, às vezes até mesmo por causa da igreja. Nós nos preocupamos em nos mudar exteriormente. Mas Deus, Ele nos dá do seu Espírito a entrar dentro do nosso coração e começar uma mudança dos nossos pensamentos. Depois que Deus começa a mudar os nossos pensamentos, Ele começa a mudar as nossas vontades. E depois que Deus ganha a nossa vontade, aí sim, os nossos hábitos começam a ser transformados. Aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer, porque como Deus mudou a nossa vontade, nós deixamos de ter prazer no pecado. E como Ele ganhou a nossa vontade, nós passamos a ter prazer na vontade de Deus. Toda mudança de Deus começa de dentro para fora. Por isso, abra o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo começa a falar para você. Grandes coisas tem o Senhor para nós. Quando eu falo grandes coisas, amado, o maior milagre que tem é quando Deus ganha o nosso coração. Porque quando Deus ganha o nosso coração, nós podemos no presente momento não ter nada. Deus ganhou o nosso coração, mas no presente momento estamos no meio do deserto. Mas como Deus ganhou o nosso coração, amanhã o nosso deserto Ele transforma em mananciais de águas. Como Ele ganhou o nosso coração, a bonança da batalha não nos deixa sair da presença dEle. Quantas pessoas às vezes são abençoadas por Deus, recebem grandes milagres de Deus, mas a bênção a leva a afastar de Deus. Sabe por quê? Porque o coração dela às vezes não está totalmente ganho pelo Senhor. Deixa Deus ganhar o teu coração, que nós poderemos narrar como o apóstolo Paulo narrou. Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
quando Ele ganha o nosso coração, nem a luta e nem a vitória nos tira dos seus pés. Que assim seja conosco, amados. Queridos, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, quando todos conhecem essa passagem, quando Jesus, guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Após ele estar num período de jejum de 40 dias e 40 noites, chega o tentador para ele, e Jesus teve fome. O tentador chega para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Amado, note que a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Aquele deserto, aquela tentação, aquela provação, fazia parte de um projeto de Deus na vida de Jesus. Amado, o Espírito Santo está em nós para nos ensinar a viver uma vida aqui nessa terra. Somos homens. O Espírito de Deus está no nosso coração, mas nós somos homens. E Jesus, homem, veio nos mostrar a vida que nós devemos viver nesta carne. Assim como Deus conduz a Jesus num período de provação, muitas das vezes nós somos conduzidos a este período em nossas vidas. Após Jesus confirmar a sua fé diante dos homens através do batismo, a vida dele passa a ser colocada à prova por Deus. Muitas das vezes, amados, Deus nos coloca no deserto para nós provarmos para nós mesmos se é Deus que nós queremos. Amado, Deus sabia que Abraão ia entregar Isaac. Por que ele pediu? Para Abraão descobrir que ele tinha fé para entregar Isaac. Abraão precisou provar para ele mesmo que nada o separava de Deus. Às vezes nós passamos por período em nossas vidas para nós provarmos para nós mesmos o que nós queremos. Mas enfim, vamos conduzir. Então o inimigo chega para Jesus e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E a resposta que Jesus dá ao inimigo, ele responde à Bíblia. Nunca abra diálogo com o diabo se não for para você responder ele na altura do Espírito Santo. E Jesus declara ao inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estaremos meditando nisso. Jesus, homem, vivia calcado num princípio: nem só de pão. A primeira mensagem que Jesus declara, amados, após o batismo dele, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E o primeiro ensinamento que ele dá a mim, ele dá a você. Que para você viver uma vida de vitória nesta terra, ele te dá um princípio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
especialmente para você. Essa é chamada palavra rema. É a palavra que Deus revela para você dentro de uma necessidade, dentro de uma área. É a palavra que Deus dá a você para você ser guiado por Ele nesta terra. Eu e você precisamos ouvir Deus falando conosco diariamente para que vivamos uma vida em espírito, uma vida de vitória. A Bíblia diz, depois o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito que guiou Jesus, homem, aqui nessa terra, ele diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então preste atenção. Nós precisamos diariamente estarmos ouvindo Deus falar conosco. E quebrar algo em nossas vidas, onde nós dissemos assim, você foi no culto hoje, irmão, e como foi? Nossa, Deus falou poderosamente comigo. Nós descartamos o que Deus fala, como descartamos um WhatsApp que recebemos de um amigo. Amados, se Deus fala conosco, a Bíblia diz que nenhuma palavra sai da boca de Deus e não cumpre o desígnio pelo qual ela foi enviada, está escrito no livro de Isaías. Amados, a Bíblia diz isso. Depois a Bíblia diz, e no livro de Filipenses a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz no livro de Marcos que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz no livro de João, tudo que pedires em meu nome, eu vos farei. E às vezes as pessoas olham esses versículos, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo é possível ao que crê, tudo que eu pedir no nome do Senhor, Ele me fará. E ele vai levando a vida assim. Está errado? Não está errado. Mas nós precisamos de alguns detalhes. Eu quero contar um testemunho para você, para eu explicar isso com mais clareza. Não sei se vocês conhecem o pastor da maior igreja do mundo na Coreia, David Boyushu. Quando ele inicia o seu ministério na Coreia, ele começa o trabalho. Ele tinha um grupo de discípulos, assim, que ele discipulava, um grupo de irmãos, e ele ensinava estes versículos para os irmãos. Com ousadia. Amado, tudo você pode, aquele que te fortalece. Ele ensinava, Jesus dizendo, eis que vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai, está escrito na Bíblia. Não temas nada, não tenha medo de situação alguma, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Ele enfatizava, ele falava isso para os irmãos, mas não esqueça qual que foi a primeira mensagem que Jesus deu. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus para você. Não se esqueça que essa foi a primeira mensagem pós-batismo de Jesus. Primeira mensagem. Você precisa ouvir o que sai da boca de Deus. Para você, para sua família. Então ele ensinava, tudo que você pedir ao Pai, Ele vos fará. Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, gente. Então, amados, deu uma grande tempestade, isso está no livro Quarta Dimensão, de David Boyushu. Então, houve uma tempestade nas colinas ali da Coreia, e o rio transbordou. E, se eu não me engano,
engano, 3 discípulos de Poiuxô precisavam passar por outro lado da colina. E o rio havia transbordado e cobrido a ponte. Então aqueles discípulos, muito animados, amavam o Senhor, amavam Jesus. Mas o nosso pastor não falou para nós que nós não precisamos ter medo de nada? O nosso pastor não nos ensinou que tudo é possível ao que crê? O nosso pastor diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Pedro andou sobre as águas. Vamos meter o pé nessa correnteza aqui e vamos passar sobre as águas. Não está escrito na Bíblia? Amados, e assim eles fizeram. Depois de vários dias, os corpos daqueles jovens foram encontrados rio abaixo. Poiuxô entrou em grande tristeza no espírito e orando a Deus. E foi Deus: eu ensinei a eles a tua palavra. Eu ensinei a eles a tua palavra. Por quê? Eles agiram com fé. O que aconteceu, Senhor? E Deus falou para ele: pois é, Pedro andou sobre as águas, David. Mas quem mandou ele entrar no meio do mar fui eu. Eu os ordenei. Eu ordenei a Pedro a andar sobre as águas. Ele ouviu aquilo que saiu da minha boca. Eu não mandei aqueles que morreram entrar nas águas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Qual força estava guiando aqueles jovens para levá-los a querer caminhar sobre as águas? Será que foi a força da emoção? Eu quero ter uma experiência, eu quero fazer isso. Isso vai me dar grande status, isso vai me fazer ter mais fé do que os meus irmãos. Qual força que moveu eles a fazer aquilo? Sabe por quê, amado? Deus, ele olha as intenções do nosso coração. As intenções do nosso coração. Quanto mais perto nós estamos de Deus, menos coisas nós queremos provar para os homens. Quanto mais perto nós estamos de Deus, menos nós queremos falar o que nós temos para as pessoas. Quanto mais perto nós estamos de Deus, menos a palavra eu sai da nossa boca, mais a palavra ele sai da nossa boca. Quanto mais perto de Deus nós estamos, nós nos tornamos escravos dos homens. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais servos dos outros nós nos tornamos. A questão é, amado, eu tenho que ouvir o que Deus tem para nós. Experiência semelhante eu passei alguns meses atrás da minha vida. Deus já, pela sua infinita graça e misericórdia, já pelos desígnios dele, me usou. Eu vou falar isso não para me exaltar, mas eu já passei essa mesma dor semelhante que Poiuxô passou. Eu passei. Deus várias vezes me usou para curar pessoas. Ele curar pessoas através de mim. Pessoas que estavam em estados terminais. Terminais. Uma vez o Senhor me levou a ir até o hospital e orar por uma pessoa. Essa pessoa estava em estado terminal, onde o filho dele havia sido completamente destruído. E os médicos já haviam abrido
espaço para a pessoa despedir do filho. Então, Deus me leva lá, eu ministro Isaías 53 para a pessoa, e Deus o cura completamente. O famoso caso que um menino estava com câncer em Guaranese, um caso muito conhecido em Guaxupé, Guaranese. Um irmão me leva até lá, o Senhor cura aquele menino de maneira miraculosa. E vários casos, vários casos. Isso para a honra e glória do Senhor. Só você vai entender o porquê. Em novembro, agora, de 2019, eu enterro meu pai. Vendo meu pai acabado, aquele ímpeto, né, da gente, a alma, o sentimento humano. Quantas vezes eu ia para querer pôr a mão no meu pai, orava, e orar para ele, Deus cura. Eu via que aquela vontade era da alma, mas não era uma voz do Espírito que dizia, vai. Meu pai recebe Jesus e um dia senta na cama e fala, filho, Deus não vai me curar? E eu assim por dentro, irmão, falava, Deus, quantas vezes o Senhor me usou para curar aquela pessoa que eu não tinha nenhum elo, e meu pai numa situação dessa, Senhor. E eu enterro meu pai porque o filho dele havia sido comido. E oro com uma pessoa no hospital, ele é irmão de uma irmã da igreja, e Deus restaura o fígado do rapaz completamente. E o do meu pai não. Amados, quem conheceu a mente do Senhor senão o Espírito de Deus? Por isso devemos ser guiados pelo Espírito, para conhecermos a mente de Deus e vivermos aquilo que está no coração de Deus para nós. Deus tem um plano na sua vida. E o maior investimento que você pode fazer na sua vida é conhecer este plano e viver este plano. Porque quando você está dentro deste plano, quando você entra dentro desse projeto, neste lugar, a provisão e o cuidado de Deus é contínuo sobre a sua vida. Deus só realiza uma coisa aqui nessa terra, não é a sua vontade, é a vontade dele. Muitos são os planos do coração do homem, mas uma coisa só prevalece, o propósito de Deus. Provérbios 19, 21. Propósito de Deus que prevalece sobre a minha vida, não é o meu. Por isso eu devo ser guiado por essa voz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus para mim. Eu já me acheguei diante de Deus com vários versículos bíblicos calcados de Senhor está escrito. Mas procure conhecer o projeto que Ele tem para você. O projeto que Ele tem. Ouça o que Ele tem para você. E Deus respalda o que Ele fala. Então vamos um pouco ver isso. Conhecer isso. A palavra que sai da boca dEle para nós. Amados, quantos mortos existiam na época de Lázaro? Mas o projeto dele não era ressuscitar todos os mortos. Era ressuscitar Lázaro. Devemos ser guiados pelo seu Espírito. Eu quero comentar um pouco com você sobre essa questão. Vamos falar um pouco de Davi. Quando Davi acaba de ser ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, onde Deus envia, a importância de nós sermos guiados pelo Espírito, Deus envia Samuel até a casa de Jessé
para dentro dos descendentes de Jessé levantar um rei. Estavam todos os filhos de Jessé ali na casa. Davi, guarda essa palavra, isolado no meio do pasto, cuidando de ovelhas. Todos sabem da história ali, entre os filhos de Jessé que estavam à mesa, nenhum era designado a ser rei, mas aquele que estava isolado, separado de todas aquelas pessoas no meio do pasto. Quantas experiências você acha que Davi teve com Deus no meio daquele isolamento? Quantas palavras você acha que ele teve de Deus no meio daquele isolamento? Será que Deus está nos colocando no isolamento hoje, dentro das nossas casas? Pensa nisso. Então, Davi isolado no meio daquele pasto, grandes experiências ele tem com Deus ali, depois ele vai narrar, Davi vai narrar, nós vamos ver um pouquinho para frente. Ungido rei e tudo. Naquele período, após ele ser ungido, o povo filisteu vem afrontar o exército do Deus vivo. Todos conhecem a batalha de Davi e Golias. Eu quero enfatizar para você alguns detalhes. Então, todo o exército de Deus ali está Saul e o príncipe, Saul e Jonas lá no meio daquela batalha. Golias começa a desafiar o povo. Todos têm medo daquela situação. Medo. Por que eles tinham medo? Todo o povo temeu Golias. Por quê, amado? Quando você vai para uma batalha, quando você está no meio de uma batalha, qual que é o primeiro detalhe para você sair vitorioso? Ah, depende do tamanho do meu Deus? Tudo bem. Você vai usar o poder do teu Deus contra o quê? Primeira questão para você sair vitorioso dentro de uma batalha, qual que é a primeira estratégia de guerra? É você conhecer o seu inimigo. Primeira estratégia de guerra é você saber contra quem você está lutando. Qual é a força, qual que é o poder do seu inimigo? Por que que o povo de Israel, juntamente com o rei Saul, teve medo de Golias? Porque eles viram o poder de guerra que tinha o seu inimigo. Amado, Golias era de quase 3 metros de altura. Só a armadura de Golias pesava 60 quilos. Um saco de cimento. A lança de Golias pesava 7 quilos. Ele usava caneleira de bronze, armadura de bronze, capacete de bronze. Um homem dotado da ciência da guerra. Por isso eles tiveram medo. Não só por causa do tamanho dele. Tem muito nego grande que é bom para cair. Assim, o ditado popular, um touro Ferdinando. Além do tamanho dele, eles não sentiram medo somente pelo... E nós vemos isso no relato bíblico, eu quero mostrar para você. Eles viram o poder de guerra e a estratégia de guerra que Golias foi formado. Por isso eles tiveram medo, porque eles viram o seu inimigo, conheceram o seu inimigo. Então, esse foi o motivo deles terem medo. Primeira estratégia de guerra, conheça o seu inimigo. Davi chega no meio do episódio onde Golias chega diante do exército de Deus e começa a ofender a Deus e o exército de Deus. A Bíblia fala que Davi ouviu aquelas palavras. Todo mundo ouviu, amado. Só que Davi ouviu no Espírito. Davi ouve no Espírito aquela palavra. Ele era guiado pelo Espírito. Tudo que Davi analisava, amado, ele olhava na ótica do Espírito. Davi ouve aquelas palavras e a resposta que vem em seguida é:
quem é esta pessoa que não tem aliança com Deus para afrontar o exército de Deus? Você vê que Davi, assim como Jesus, que deu uma resposta bíblica no espírito para o diabo, Davi andava na dimensão espiritual. Quem é essa pessoa sem aliança com Deus para afrontar o exército de Deus? A questão é, amados, se eu tenho aliança ou não com Deus. Vamos seguir. E aquela palavra que Davi libera naquele ambiente que ele estava, por uma condução divina, chega até os ouvidos de Saul, que liberava as pessoas para a batalha. Porque as coisas de Deus, amado, acontece tudo debaixo de uma ordem. Deus não rompe princípios. E olha só o que a Bíblia diz. E no capítulo 1 Samuel 17, versículo 31, só para você ver. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamar Davi. Primeira questão, amados. Davi vai até o campo de guerra debaixo do envio do seu pai, debaixo de uma direção de Deus. Lembra dos discípulos de Poiuxô? Deus falou para ele: eu mandei essas pessoas entrarem na correnteza para andar sobre as águas. Quem envia Davi ao campo de batalha foi Jessé. Meu filho, vai até os teus irmãos. E Jessé manda ele levar trigo, 10 quilos de trigo, 10 queijos para os seus irmãos e 10 pães. 3 grupos de 3. 10 simboliza plenitude. Não quero entrar nesses detalhes, mas quando nós olhamos a Bíblia com o olho do Espírito, nós vemos muitas coisas. Então ele estava debaixo da plenitude do plano de Deus na vida dele. Ele foi enviado ali. Ele foi enviado pelo Pai, agora Deus envia ele até o rei, entre aspas. Mas Davi guardava uma hierarquia. Então Saul manda chamar Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois ainda você é moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha, Davi analisou Golias como um todo, amado. Olha que Saul fala para ele: você tem noção de quem é o seu inimigo, Davi? Davi, eu sei. Saul diz para ele: é um homem de guerra desde a sua mocidade. Quando você nasceu, Davi, esse homem já matava gente. Ele é educado na ciência da guerra. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós temos um inimigo aí fora, coronavírus. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho medo do coronavírus. Você não deve ter medo. Mas será que você não tem medo porque você não conhece como um todo o seu inimigo e você é ignorante do inimigo que você está lutando? Você tem noção quem é o seu inimigo para você primeiro dizer se você tem medo ou não? Amado, eu estava conversando esses dias para trás com uma pessoa que tem PhD em farmacologia, em biologia, e nós estávamos conversando. Você sabe quanto tempo que é para desenvolver uma vacina contra um vírus? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo para saber as armas que nós lutamos contra ele. Não é falar: eu creio em Deus e não tenho medo do coronavírus. Tudo bem. Eu conheço o meu inimigo e conheço o poder do meu Deus. Conheça primeiro o seu inimigo para você dizer se a falta de medo que você tem
é porque você desconhece o seu inimigo, você é ignorante diante da situação que estamos passando, ou irresponsável, ou se a sua fé é tão grande mesmo. Nós precisamos ver se a nossa fé é porque nós cremos no poder grandioso do nosso Deus, sabendo mesmo assim o poder do inimigo, ou se a nossa fé é porque nós não temos conhecimento e somos ignorantes dos fatos, amado. Você sabia que no mínimo, para desenvolver uma vacina para vírus, é 1 ano e meio de estudo? Ou seja, faz 4 meses, mais ou menos, do primeiro caso de morte do coronavírus. Ainda temos 14 meses, no mínimo, para uma vacina ser desenvolvida. Você sabia se eles pegassem o vírus da primeira pessoa que morreu do coronavírus e dentro daquela pessoa, nossa, olha aqui, o primeiro caso que morreu, nós inventamos um remédio, descobrimos um remédio. Você sabia que esse remédio para a primeira pessoa que foi morta por coronavírus, esse remédio é ineficaz hoje? Porque do caso da primeira pessoa que morreu para o vírus hoje, por exemplo, no Brasil e na Amazônia, o vírus já mudou 11 vezes, sofreu 11 mutações. Que isso, pastor? O senhor está exaltando o poder do inimigo? Não. Para que eu peleje contra ele. Primeira estratégia de guerra, eu preciso conhecer contra quem estou lutando. Davi, quando foi a Golias, tinha ciência, meu amigo. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade, e daí? Ele tinha plena certeza quem que era, mas ele não era ignorante dos fatos. A ousadia e a fé de Davi brotou no coração dele, não porque ele era ignorante dos fatos. Ele sabia muito bem contra quem estava lutando, mas conhecia quem era o Deus dele. Por que eu preciso conhecer o meu Deus? E preciso conhecer o meu inimigo? Porque diante do diagnóstico que eu obtenho do meu inimigo, que eu busco a estratégia de guerra no meu Deus. Por que eu estou falando essa questão de vacina? Você sabia que para você desenvolver um remédio para matar um vírus, é muito e muito mais complicado do que você descobrir um remédio para matar uma doença causada por uma bactéria? Cientificamente falando, o desenvolvimento de um remédio para matar uma bactéria é muito mais fácil e menos complicado do que você desenvolver uma medicação para matar um vírus. Os danos colaterais causados pelo remédio na saúde de um ser humano infectado por um vírus é muito maior do que infectado por uma bactéria. Às vezes nós levamos ao conhecimento dos nossos membros, não temos... Calma, meu amigo. Nós não podemos ter uma fé equivocada. Aqueles discípulos do Pô Joshua podiam fazer tudo. Só que Deus não deu palavra para ninguém. Amados, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter ciência de quem nós estamos lutando para que a intensidade do nosso clamor seja mudada diante de Deus. Vocês estão entendendo? Olha a noção do problema que nós estamos passando. Amado, Josafá, quando foi orar a Deus a respeito da batalha mortal que estava vindo sobre ele, o recado que trouxe para ele foi o seguinte: a multidão que vem contra nós é grande. Nós não temos poder contra esse inimigo. Quando Josafá toma ciência do seu inimigo, a intensidade e a entrega do seu clamor foi diferente. Né? Quando nós temos noção do inimigo, a intensidade da nossa dependência, a intensidade do nosso clamor, a intensidade da situação muda diante de Deus, meu amigo. Muda. Porque nós vemos que, humanamente falando, nós não temos mais saída. É o que está acontecendo com as nações da terra hoje. Humanamente falando, nós não temos saída, meu amado. Nós temos que abaixar o nosso orgulho, nós temos que entregar a nossa dependência de Deus e reconhecer: Senhor, se não for a tua mão, nós não podemos sair dessa situação. Não temos poder contra o nosso inimigo.
E Davi tinha ciência disso. Tanto é que ele faz esse relato. Davi não tinha uma fé equivocada nem ignorante. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse filisteu que não tem aliança com Deus, um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Davi a Daú: vai, o Senhor seja contigo. Davi, dentro daquela situação, teve 2 envios de Deus. Pela parte de seu pai, estava debaixo de uma palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava diante, ele foi enviado, ele teve uma palavra do pai e uma palavra de Saul: vai, e Deus seja contigo. Nem só de pão vive o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, Davi disse: Deus me deu uma experiência com o leão, Deus me deu uma experiência com o urso. Você vê que todos os desertos que Davi passou, todas as situações que a vida preparou para ele, ele tirou grandes aprendizados de toda a situação. Nós estamos passando situações onde Deus quer nos dar aprendizados. Amados, o filho pródigo passou um deserto. Ele perdeu tudo e não aprendeu. Mas no dia que ele estava apacentando porcos, a Bíblia diz que ele foi ali isolado, que ele teve ali um período de reclusão no meio daqueles porcos. A Bíblia diz: caindo em si. Deus está preparando para nós um período de reclusão, para nós cairmos em si. Quando nós caímos em si, nós colocamos Deus no lugarzinho certinho que Ele precisa da nossa vida. Mano. Ah, mas eu creio em Deus, proclama o nome de Deus. Amado, proclamar o nome de Deus e colocar Ele no lugar certo da nossa vida são coisas completamente diferentes. Jonas precisou de um período de reclusão, 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, para colocar Deus no devido lugar na vida dele. Apesar dele proclamar o nome de Deus e ser profeta. Verdade ou mentira? Amados, Deus está preparando momentos da nossa vida para nós pormos as coisas no lugar na nossa vida. Estamos vivendo tempos difíceis. Saiba de uma coisa, mano. Aquele momento difícil que o leão atacava uma ovelha de Davi, o urso, aquele tempo difícil servia para construir um homem forte. Tempos difíceis formam homens fortes quando se entregam ao Senhor. E homens fortes promovem tempos de paz sobre aqueles que são governados por eles. Estamos vivendo um tempo de formação de homens de Deus, que aprendem a depender de Deus. Não da sua eloquência, não da sua sabedoria, não do seu poder administrativo, mas homens que são guiados pelo Espírito de Deus e trazem palavras remas do trono de Deus. São momentos que Deus está preparando para nós, para a igreja, o povo dele se humilhar diante dele. Amados, 2 Crônicas 7,14, começa com um texto que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe o que é chamar pelo nome de Deus no hebraico? Trazer Deus para o centro do seu momento, para o centro da sua vida, para o centro do seu problema. Não queira dizer que você não teme o momento. Uma coisa é eu não temer o meu inimigo por falta de conhecimento de quem ele é.
Uma coisa é eu ter plena ciência de quem é o meu inimigo e me refugiar debaixo das asas do Altíssimo. A humanidade não tem poder contra esse problema. Será que os governantes, será que a população, será que líderes não tiveram ciência disso? Se você solta o povo para trabalhar. Mas vamos opinar por esse modo de reclusão que os idosos ficam dentro da sua casa e os jovens saem para trabalhar. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Idoso toma conta de si sozinho? Ou precisa de alguém para cuidar dele? Meu amado, a grande minoria dos idosos tem dinheiro para bancar uma vida de rei dentro da sua casa. A maioria dos idosos recebe cuidado do neto ou do filho que tem que sair para trabalhar e cuida dele nas horas vagas. Esse é o parâmetro do nosso Brasil, que não é país de primeiro mundo. Vivemos num país não de primeiro mundo, amado. Quando ninguém tem uma caderneta de poupança. O quadro dos nossos empreendedores no Brasil são quadros de pessoas que não têm caixa financeiro nas suas empresas para tocar a empresa 10 dias fechadas. A maioria dos empreendedores do Brasil vendem, precisa receber, pagar os fornecedores o restinho, pagar o aluguel e comprar comida para a família. A maioria dos empreendedores do Brasil sustenta suas empresas em cima dos seus fornecedores. Eu já fui empreendedor. Esse é o quadro do nosso Brasil. Nós temos que ter ciência do inimigo. Para que o nosso clamor, a intensidade do nosso clamor, seja diferente diante do trono da graça e alcancemos favor diante do trono de Deus. O que eu quero dizer para você, amado? Quero dizer para você. Você precisa começar a buscar uma intimidade com Deus para ouvir o que Deus tem para você. Amados, Davi, diante daquele período onde o pai dele mandava ele isolado dos seus irmãos para o pasto e da ovelha, aquele isolamento era a faculdade que Deus tinha para Davi como Todo-Poderoso. Quando Deus nos isola, amado, são períodos onde Ele quer colocar as coisas no lugar na nossa vida para aprendermos algo com Ele. Você vê que Davi aprendeu com o leão e aprendeu com o urso. Ele disse, assim como foi com o leão e com o urso, ou seja, ele aprendeu, vai ser com esse circunciso. Situações acontecem na nossa vida para nós extrairmos algo do coração de Deus. Davi extraiu algo do coração de Deus. Você precisa ser guiado por Deus para extrair o que Deus tem para você, meu amado. Que nós estejamos abertos para aprendermos e ouvir o que Deus tem para nós. Servir a Deus não é uma regrinha de 3. Servir a Deus é ter intimidade para aprendermos o que Ele deseja nos ensinar. Que você esteja abrindo o seu coração para Deus e aprendendo o que Ele tem para você. Não é porque nós conhecemos o poder do inimigo que nós temos medo, mas é necessário eu conhecer o poder do meu inimigo para que eu possa aprender a depender mais de Deus. Que você reflita nisso. Não tenha uma fé equivocada, não tenha uma fé desequilibrada, mas tenha uma fé com sabedoria espiritual. Uma fé dependente de Deus. Uma fé fiada nas promessas. As promessas tais que você apenas não lê no livro, mas promessas tais que Deus revele nas tábuas do seu coração. E essas promessas escritas neste livro tornem-se promessas remas, escritas com o dedo de Deus nas tábuas do seu coração. Porque enquanto elas não forem escritas pelo dedo de Deus
nas tábuas do seu coração, ela não cumpre na sua vida. Ela não cumpre. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E vamos orar. Maravilhoso Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti, Senhor. E como o primeiro aprendizado que o nosso Mestre Jesus nos deu, foi que nem só de pão vive um homem, mas que de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor, que a Tua igreja esteja ouvindo palavras remas da Tua boca, Senhor. Dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te guardo com a destra da minha justiça. Senhor, leva teu povo a ouvir a tua voz. O Senhor, Deus, nos colocou num período de separação, de reclusão. Que o teu povo, Senhor, esteja se refugiando no esconderijo do Altíssimo, ouvindo as tuas promessas, forjando o seu coração na tua palavra. Pai, eu quero abençoar o teu povo agora, com sabedoria espiritual, com inteligência espiritual, com humildade diante de ti, com temor diante de ti. É que eu lhe peço, Senhor, leva o teu povo a ser dependente aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória.